questão que nós vamos resolver agora é a questão 22 do livro Fundamentos de Física, volume 1, do Halliday, da página 573. A questão diz o seguinte: a figura mostra uma vista superior da trajetória de uma bola de sinuca de 0,165 kg. Então, como já é de costume, vamos separando aqui as informações. A massa da bola de sinuca, 0,165 kg, que se choca com uma das tabelas. A velocidade escalar da bola antes do choque é de 2 metros por segundo. Então, vou chamar de V a velocidade da bola antes do choque. Após o choque, V', tá? Então, antes do choque, V é de 2 metros por segundo. E o ângulo é de 30 graus. Esse ângulo θ1 é de 30 graus. θ1 é de 30 graus. O choque inverte a componente y da velocidade da bola, mas não altera a componente x. O que é que essa informação quer dizer? Que ao longo dessa colisão, durante a colisão da bola com a tabela, a única força que surgiu nesse contato foi uma força responsável por alterar apenas a componente y. Se a componente x não foi alterada, a gente pode concluir que não houve força nesse eixo x. A única força que atuou aí, provocada pela tabela na bola devido à colisão, foi uma força no eixo y. E como a mudança da componente da velocidade no eixo y ocorreu invertendo o sentido, ela estava, ó, se eu decompor aqui a velocidade, ela tinha uma componente horizontal e uma componente vertical, e ela passou a ter, vou chamar aqui de Vy, e essa daqui de Vx, e ela passou após a colisão a ter ainda uma componente horizontal, Vx', e também uma componente vertical, Vy'. O que a gente pode perceber, e informado também pela questão, pelo enunciado, é que o Vx' ele não sofreu alteração quando comparado com o Vx. Então, se essas duas componentes são iguais, nós não tivemos força no eixo x. Mas como a componente no eixo y sofreu inversão, ela era para cima e passou a ser para baixo, nós tivemos aí uma força durante a colisão provocando essa inversão. Aí ele pede no item A, determine o ângulo θ2. Pessoal, se nós vamos ter ao longo dessa colisão apenas a inversão da componente y, ou seja, se não houve alteração no módulo, a velocidade com que ele tinha ao colidir é a mesma velocidade com que ele tem ao sair, isso que eu estou me referindo à componente y, a gente pode concluir então que esses ângulos eles são iguais, tá? Mas você ainda pode fazer a seguinte relação. Se nós temos no item A uma conservação do momento linear, ou seja, o somatório de todo o momento antes da colisão vai ser igual ao somatório de todo o momento após a colisão, M', V'. Se não houve fragmentação do corpo, se não houve mudança da massa, então essas massas são iguais. Conclusão, a gente vai ter que após a colisão, o M1 V vezes, veja que esse ângulo θ1 é esse mesmo ângulo θ1 aqui. Então, como o Vx está separado a ele, nós vamos ter que, se não houve na horizontal forças externas no eixo x, então nós vamos ter a conservação do momento linear no eixo x. Então, o mVx, que é o mv seno de θ1, é igual à mesma massa, a mesma componente mv seno de θ2. Como a massa é a mesma, a velocidade também é a mesma, nós podemos simplificar. E simplificando, a gente observa que o seno de θ1 é igual a seno de θ2. Conclusão, θ1 é igual a θ2, que é, portanto, 30 graus. Tá? Tá aí a resposta do item A. Vamos agora para o item B. O que é que ele pede no item B? Ele está perguntando a variação do momento linear da bola em termos dos vetores unitários. Então, ele quer que a gente calcule o delta P, o delta momento linear. Então, para a gente calcular no item B o delta P, então nós temos que calcular aqui as velocidades em cada eixo. Vx é o V seno de 30, né, porque está separado. Seno de 30 é 1 meio. Então, 2 vezes 1 meio dá 1 metro por segundo. E o Vy seria V vezes o cosseno de 30. Que aí vai ter aquele arredondamento lá que nós já conversamos. Então vai ser
dá 0,87 vezes 2 dá 1,73. 1,73 metros por segundo. Para que a gente possa calcular a variação do momento linear, o ΔP, nós temos que fazer isso pelo P final, o momento linear final, menos o momento linear inicial. Uma das formas de a gente fazer isso é a gente determinar o momento linear final, já em termos de vetores unitários, determinar o momento linear inicial, também em termos de vetores unitários, e depois subtrair um pelo outro. Já fizemos aqui a decomposição das componentes Vx e Vy. Vx é 1 metro por segundo e Vy 1,73, decompondo aqui as velocidades. Então, quem seria o momento linear final? É a massa, 0,165, vezes a velocidade no eixo x, que é 1, isso I, menos. Por que menos? Porque como no eixo y a velocidade está no sentido negativo, então ela precisa ser representada negativamente. Menos a massa, 0,165, vezes a componente no eixo y, que é 1,73 J. Daí nós vamos ter que o momento linear final vai ser, portanto, 0,165I menos 0,165 vezes 1,73 dá 0,285 J. Esse é o momento linear final. Vamos calcular agora o momento linear inicial, já em termos de vetores unitários. É a massa, 0,165, vezes a velocidade no eixo x, 1, mais a massa, isso I, né? Esqueci de colocar aqui o I. Então, I mais a massa, mais por quê? Porque no início, antes da colisão, ele estava para o sentido positivo. Então, mais 0,165, 0,165, vezes a velocidade no eixo y, que é 1,73 J. O que a gente pode perceber é o que vai mudar do inicial para o final é apenas o sinal do eixo y. Então, se a gente subtrair aqui, o final menos o inicial vai ficar ΔP vai ser igual, no eixo x dá 0, e no eixo y vai ficar menos e menos, você repete o sinal, e soma esses valores. Então, 0,285 mais 0,285 vai dar 0,57, 0,57 J. Tá aí a variação do momento linear dessa bola. Menos 0,57 negativo, porque como ele está variando primeiro para menos e depois invertendo o sentido, essa variação ela é oposta ao sentido positivo do eixo y. Ok? Tá aí então a resposta do item B.